No Código de Ética da Anbima, o primeiro item dos princípios gerais de conduta afirma que as instituições e profissionais associados devem exercer suas atividades com boa-fé, probidade, responsabilidade, lealdade e transparência. No caso de um gestor de fundos, o que significa agir com transparência? Olá pessoal, meu nome é Caio Torralvo, sou professor de finanças aqui na Academia Rafael Toro e atuo há quase 2 décadas ensinando profissionais a serem aprovados em certificações do mercado financeiro. Para um gestor de fundos, o que significa transparência? O investidor tem o direito de obter o máximo de informação possível sobre a composição das carteiras de investimento. Isso significa que ele tem o direito de saber o que o gestor está fazendo com o dinheiro dos cotistas. Com o que ele deve ser transparente? Ele deve ser o mais transparente possível com a carteira e as operações que realiza. Por exemplo, alguns investidores podem não querer que a carteira fosse concentrada em ações de poucas empresas, principalmente se forem empresas com baixa liquidez. Já outros, que são investidores com mais apetite a riscos, talvez não se importariam, mas o fato é que, independentemente do perfil de risco do investidor, o gestor precisa dar transparência à carteira e às operações que ele realiza. Quais informações são requeridas por lei ou pelo Código da Anbima? Por quê? Informações sobre rentabilidade, composição da carteira, taxas, valor da cota, valor do patrimônio do fundo ou da classe de cotas. Quais as melhores práticas de um gestor nesse contexto? O gestor deve atuar buscando atingir os objetivos do fundo ou da classe de cotas. Ele deve ainda empregar o cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar à administração dos seus próprios negócios. Ele ainda deve evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária com os cotistas, ou seja, a relação de confiança e lealdade. O que é a Comissão de Valores Mobiliários? Para que ela serve? A Comissão de Valores Mobiliários é uma autarquia com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Como ela regula os profissionais? Como impacta a vida e o dia a dia do gestor de fundos? Ela regula os profissionais de gestão através de resoluções e pareceres de orientação, definindo regras e parâmetros para a indústria de fundos de investimentos. Quais os cuidados o gestor deve ter em relação à proteção do patrimônio dos clientes? O gestor deve ser tão cuidadoso com o dinheiro dos clientes como é com seus próprios recursos. Isso implica ser diligente para não ferir a relação fiduciária que mantém com os clientes. Contra o que o gestor deve proteger o patrimônio do cliente? Contra qualquer ação que possa ferir a relação fiduciária. A confiança e a lealdade são as bases para a relação fiduciária. Uma das tarefas mais importantes de um gestor é selecionar os ativos que vão compor a carteira de um cliente ou um fundo de investimentos que ele gere. Isso não é uma tarefa simples e requer muito conhecimento sobre o mercado e compreensão da necessidade do objetivo ou da política de investimentos do fundo para selecionar as melhores opções. O que é a seleção de ativos no contexto de um gestor de fundos de investimento? Seleção de ativos nada mais é do que escolher os ativos que farão parte da carteira do fundo de investimentos. O que o gestor deve levar em conta para selecionar esses ativos? Primeiro, o gestor precisa tomar conhecimento da política de investimentos do fundo, um documento em que estará escrito o que ele pode e o que ele não pode fazer. Se estiver comprando ações, o gestor deve, por exemplo, analisar se os fundamentos da empresa que emitiram tais ações, como por exemplo indicadores de rentabilidade e de endividamento. Há outros gestores que se valem do gráfico do preço da ação para buscar padrões de comportamento e assim decidir quais ativos comprar e quando comprar. Agora, se for um gestor de renda fixa, a análise de crédito é fundamental para avaliar o risco de a empresa que emitiu o título não honrar com seus compromissos. Além disso, outras características dos títulos também são importantes, como por exemplo o vencimento, volatilidade, duration e a existência e a periodicidade de cupons. Como selecionar os ativos certos para cada cliente? O ativo certo deve estar alinhado com a política de investimentos se o gestor estiver fazendo a gestão de um fundo. Caso ele esteja fazendo a gestão de uma carteira administrada, então o ponto de partida é o cliente. Para selecionar o ativo certo, o gestor precisa entender o perfil do cliente, se é conservador, moderado ou arrojado, além de entender os objetivos do cliente e suas restrições.
Que tipos de ativos podem compor uma classe de cotas de um fundo ou diferentes tipos de classes de cotas? Os mais diferentes ativos podem compor a carteira de uma classe de cotas de um fundo de investimento. Nesse sentido, há 4 grandes tipificações de classes de cotas: renda fixa, ações, cambial e multimercado. Em uma classe de cotas de ações, por exemplo, o gestor pode comprar ações ou ativos assemelhados, como bônus de subscrição, ETFs, entre outros. Já classes de cotas tipificadas como renda fixa podem ter títulos pré-fixados ou pós-fixados, a depender da estratégia contida na política de investimentos. O que um gestor pode e não pode fazer na seleção de ativos para cliente? O gestor pode e deve seguir a política de investimentos da classe de cotas de que faz a gestão. A depender do que constar na política de investimentos, há operações que são proibidas em alguns casos, como por exemplo a alavancagem. E o que é esperado do gestor? É esperado que a atuação do gestor esteja alinhada com a política de investimentos da classe de cotas ou da carteira administrada. Ele deve atuar com transparência para honrar a relação fiduciária que tem com os cotistas e clientes. Como saber que uma carteira ou um fundo está bom? O que todo cotista e cliente quer ter no final do dia é sem dúvida uma boa rentabilidade dos recursos aplicados na classe de cotas do fundo ou na carteira administrada. Mas a rentabilidade não deveria ser um único fator para medir uma boa gestão. O gestor deve também estar enquadrado nos limites de risco das classes de cotas, gerindo de forma responsável os riscos assumidos na gestão dos recursos. Outra questão de enquadramento diz respeito a limites de concentração por ativo e por emissor, que tem regras específicas a depender da tipificação da classe de cotas. Uma das certificações da Anbima é a CGE, que significa Certificação de Gestores Anbima para Fundos Estruturados. Essa certificação habilita o profissional a gerir recursos de terceiros na indústria de produtos estruturados. Mas o que são exatamente produtos estruturados? Produtos financeiros estruturados são investimentos complexos que combinam diferentes instrumentos financeiros, como ações, títulos, opções e derivativos para criar uma nova solução de investimento que atenda a necessidades específicas de risco, retorno ou outras condições de mercado. Esses produtos são projetados para oferecer aos investidores a oportunidade de alcançar ganhos potencialmente maiores ou proteção contra riscos sob condições pré-definidas. Por exemplo, um produto estruturado pode ser criado para oferecer retornos baseados no desempenho de um índice de ações, ao mesmo tempo em que proporciona proteção parcial do capital investido em caso de queda do mercado. Devido à sua complexidade e à natureza personalizada, os produtos financeiros estruturados são frequentemente direcionados a investidores mais sofisticados que têm uma compreensão mais profunda dos riscos e dos mecanismos envolvidos nesses tipos de investimentos. Vamos conhecer alguns desses produtos. O FIP, ou Fundo de Investimento em Participações, é um tipo de fundo de investimento destinado a aplicar recursos em empresas, adquirindo participações acionárias, ou seja, tornando-se sócios dessas empresas. Com foco em negócios em fases de desenvolvimento, expansão ou preparação para abrir o capital, o IPO, os FIPs oferecem aos investidores a chance de participar do crescimento dessas empresas. Esses fundos são geridos por profissionais especializados e podem trazer altos retornos, mas também envolvem riscos específicos dos setores investidos, sendo destinados para investidores qualificados que entendem esses riscos. Já o FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, é um tipo de fundo de investimento que compra direitos creditórios, ou seja, dívidas a receber de empresas. Isso inclui, por exemplo, contas a receber de vendas a prazo. Ao investir em um FDIC, o investidor está indiretamente financiando essas empresas, esperando ganhar com os juros dessas operações de crédito. Temos também o Fundo de Investimento Imobiliário, que é um tipo de fundo que investe no setor imobiliário, seja através de compra de imóveis para locação e venda, seja investindo em títulos imobiliários como a LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Os investidores desses fundos ganham com o aluguel dos imóveis pertencentes ao fundo ou com a valorização de seus ativos. Os FIIs permitem que pequenos investidores tenham acesso ao mercado imobiliário com menos capital e sem a necessidade de gestão direta dos imóveis, além de oferecerem a vantagem de liquidez por serem negociados em bolsas de valores. ETF
ou Exchange Traded Fund. É um fundo de investimento negociado na bolsa de valores como se fosse uma ação. Os ETFs replicam os índices de referência do mercado, como o Ibovespa ou o S&P 500, permitindo que o investidor compre uma cesta de ativos com uma única transação. Eles oferecem uma maneira prática e de custo relativamente baixo para diversificar investimentos, já que acompanham a performance de diversos ativos ao mesmo tempo. Além disso, os ETFs proporcionam liquidez, pois podem ser comprados e vendidos durante o horário de funcionamento da bolsa. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo e deixe um comentário, e continue acompanhando o nosso canal para mais conteúdos sobre as certificações de gestão e sobre gestão de fundos de investimento. Até a próxima!